trazendo uma mensagem às nossas crianças. E a igreja, por gentileza, Gênesis, início, princípio, capítulo de número 3, verso de número 15. Palavra do Senhor Jesus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A igreja, por gentileza. 1, 2, 3. Amém. Podeis assentar, queridos, adorando ao Senhor Jesus. Amém? Coloca a imagem para a gente, por gentileza. A palavra do Senhor Jesus, ela nos orienta que desde o início da criação, o próprio Cristo, ele já estava com Deus. Ele já era o Deus, é o Deus criador. É o Deus que já atuava na criação. Porque o Deus cria a criação, Ele é o Deus criador. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, naquela assembleia solene que acontece no início de todas as coisas, eles ali estão juntos. Por isso que o escritor, João relatando o Evangelho, escrevendo o Evangelho segundo João, que é essa carta, que é esse Evangelho universal, porque nós vamos ver que tem os Evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. Os Evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas, do qual eles retratam mesmas histórias. Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos e Lucas escreve aos gregos. Por isso, há algumas diferenças. Por isso, há um público específico que eles estão destinando. João, ao escrever, ele escreve um evangelho universal. E ele começa dizendo, no princípio, no início, era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João começa dizendo que no início o verbo, o que é verbo, pastor? Verbo é uma ação. Nós aprendemos na escola. Verbo é uma ação. Então, no início, Deus, ele age através do seu Filho. O Logos de Deus. Jesus é o Logos, é a ação. É aquele que vai executar o plano da criação. Disse Deus haja e houve. Então Jesus, junto com Deus, estavam reunidos, juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas. Só que a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio ao mundo. Jesus encarna e vem ao mundo. E hoje o Natal o tema que eu quero trabalhar com a igreja é Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não tem nenhum sentido a não ser Jesus, a não ser o Cordeiro de Deus, que agora tira o pecado do mundo. O sentido do Natal é sabermos que temos um Deus que veio ao mundo, se encarnou e andou entre nós, cheio de paz, cheio de amor, cheio de alegria, para nos salvar, para nos resgatar, para nos purificar de todo o pecado. Então Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Você pode dizer glória a Deus? Então nós vemos que lá no início, no princípio, Deus cria o homem e cria a mulher. Deus cria todas as coisas. E a parte sublime da criação, o fechamento da criação, é o homem e a mulher, sendo a imagem e semelhança do Criador. Porque todas as coisas nós vemos o haja de Deus fazendo. Nós vemos Deus realizando, fazendo todas as coisas através da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação.
do mar e da terra, e houve separação. Deus disse, haja os animais, e houve os animais. Deus disse, haja a vegetação, e houve a vegetação. Mas quando Deus foi criar o homem, Adão, Deus para tudo e diz, agora, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, o próprio Deus para criar o homem. A criação de Deus, a representação de Deus ali no jardim. Deus está falando, ô Adão, agora eu te crio, sendo a minha imagem e a minha semelhança, para você me representar agora aqui no jardim. Por isso, querido, eu e você somos filhos de Deus, somos representantes de Deus nessa terra. Nós somos, a palavra de Deus vai dizer que nós somos embaixadores. Embaixador é o representante legal do seu país. Por isso eu e você somos embaixadores de Deus nessa terra, representantes. Por quê? Porque agora eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas o pecado corrompeu a imagem e a semelhança de Deus. O pecado deturpou a imagem e a semelhança de Deus. Nós vemos que lá no Éden, um animal que a Bíblia vai chamar de a antiga serpente, ela vem e ela vai agora enganar o homem. Ela vai enganar a humanidade, porque Deus cria Adão. E ao criar Adão, que é a sua criação sublime, maior, a humanidade, e o nome Adão significa humanidade. Então Deus cria a humanidade. E a palavra de Deus vai dizer que o homem, Deus colocou no homem um sono profundo. E o homem adormeceu. E ao adormecer, Deus tira a costela de Adão e cria a mulher. Cria Eva, que é a mãe da humanidade. A criação perfeita, a mulher mais linda do mundo, chamada Eva. Até porque ela não tinha concorrência, né, queridos? Era só ela. Amém? Então, a mulher mais linda, a criação, a obra-prima de Deus, é o homem e a mulher. Deus viu Adão só, solitário. Os animais tinham os seus pares, só que o homem estava só. E o que eu gosto nisso é porque em tudo Deus fala. Quando Deus criava, Deus criou a terra e viu Deus que era bom. Deus criou a luz e viu Deus que era bom. Mas tem uma coisa que Deus vai olhar e vai falar, isso não é bom. Deus olha para Adão solitário e diz, a palavra de Deus nos relata, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea. Então Deus ali cria a família, estabelece a família. Agora a família é a base da sociedade. A família está estabelecida pelo próprio Criador. Por isso que o inimigo investe para destruir os lares, destruir as famílias. Porque a família é a criação de Deus. Mas Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E Deus cria agora a mulher. Mas Deus dá uma orientação expressa na palavra de Deus. Deus fala ao homem e à mulher que agora tudo é permitido. A primeira orientação de Deus é, Adão, ei Eva, vocês podem comer de tudo do jardim. Tudo está autorizado. Tudo vocês podem usufruir, porque vocês são os meus representantes. Agora vocês vão governar todas as coisas. Agora todos vão se submeter a vocês. Vocês cuidarão do jardim. Vocês agora preservarão tudo do jardim. Você lavrará o jardim, você é responsável pelo jardim. E ali agora o homem e a mulher está bem no jardim. Tem uma orientação de Deus. Vocês podem usufruir de tudo. Tudo é permitido. Só tem um porém. Aí entra a segunda condição, a segunda ordem de Deus. Deus fala, a primeira ordem é usufrua de tudo. A segunda ordem tem uma árvore. Do conhecimento do bem e do mal. Que dela
vocês não podem comer. Porque no dia em que vocês comerem, certamente você morrerá. Só que nós conhecemos a história. A palavra de Deus vai dizer que a antiga serpente, chamada Satanás, vem conversar com Eva. E não sei se você já parou para pensar. Mas, querido, é estranho, né? Eva está lá no jardim, tranquila. Vem uma serpente conversar com ela. Meu irmão, quem é que conversa com cobra? Né? Quem é que vai ter um tempo ali, achar aquilo ali natural, de um animal chegar diante de você e você conversar com aquele ser? Só que, para Eva, para a gente se torna estranho, porque não é habitual. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus vinha conversar com o homem na viração do dia. Então, o próprio Deus vinha falar com Adão, conversar com Adão. Então, era natural no jardim eles receberem visita de seres celestiais. Era normal ali eles ter contato com seres celestiais. Por isso que quando a antiga serpente vem conversar com Eva, Eva não estranha, porque era algo normal. Eles tinham visitações. Né? Então, agora, Eva ouve a voz da antiga serpente. A antiga serpente já vem com aquele discurso, né, de que Deus é um Deus que proíbe. Ela já chega diante de Eva e diz: é verdade que você não pode comer de nada do jardim? Sendo que a orientação de Deus era: vocês podem comer de tudo no jardim. Tudo é permitido. Só que o inimigo sempre vem deturpar a verdade de Deus. E, queridos, nós temos que ter a compreensão que Deus nos deu o permitido. E o que é permitido? Adorar Ele, servir a Ele, ser fiel a Ele, caminhar nos caminhos dEle. Ei, o mundo, as bênçãos de Deus, a natureza de Deus, Deus nos deu para nós usufruirmos. Tudo é permitido e muitas das vezes nós deixamos o permitido de Deus e queremos experimentar do proibido. Queremos experimentar daquilo que Deus não nos orientou a fazermos. A orientação de Deus para o homem era: comam de tudo, usufruam de tudo, que é benéfico. Mas tem aquilo que é proibido. E hoje a nossa compreensão de proibição, a lei de Deus, aquilo que nós estamos estudando no Sermão do Monte, das orientações do reino, da constituição do reino, está estabelecida na palavra de Deus. O que eu posso e o que eu não posso usufruir. A lei de Deus nos foi dada, a orientação de Deus nos foi dada, para que eu e você possamos usufruir da melhor forma para a glória de Deus, para que Deus seja adorado através das nossas vidas. A orientação de Deus ao homem foi: coma tudo. Só que a serpente chega: ei, é verdade que Deus falou, não é para comer de nada? Aí Eva: não é verdade. Ele falou que a gente pode comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, nós iremos morrer. E a antiga serpente, mais conhecida como Satanás, adversário, inimigo da nossa alma, ele deturpa mais uma vez a verdade de Deus. Ele vai dizer, ele vai dizer a Eva: não é verdade isso que Deus falou. A palavra de Deus diz que ele é mentiroso desde o princípio. E qual é a mentira que ele conta? Ei, não é verdade. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ser semelhante a Deus. E o pecado da soberba, do orgulho, a prepotência do homem de querer ser igual a Deus, que é o mesmo pecado que aconteceu com a antiga serpente lá no céu. Porque a palavra de Deus diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E ele caiu do céu. Porque ele queria ser maior do que Deus. Queria ser grande demais. E esse mesmo pecado ele implanta no coração do homem. Por isso que nós temos um mal em nós. Nós temos um combo do pecado que vem. Que é querer ser melhor. A soberba, a prepotência. As pessoas em si mesmadas, é até difícil de falar, né? Mas cheio de si, né, irmã Clara? Cheio de mim mesmo. Então, muitas das vezes, esse orgulho, essa prepotência, vem sobre as nossas vidas, porque nós fomos contaminados pelo pecado.
E agora, Eva ouve a voz dessa serpente e come do fruto. E nós sabemos que ali o pecado entra na humanidade. Ali o pecado e a morte entram. Adão, ele era um ser eterno. Eva tinha a eternidade. A eternidade nos foi dada. Por isso que eu digo, repetidas vezes, a igreja, querido, Deus nos fez para a eternidade. Por isso que eu e você não aceitamos a morte. A morte não faz parte da nossa vida, porque Deus nos criou como seres eternos. Então, quando alguém morre, nós temos dificuldade, porque nós não somos acostumados com a morte. Somos seres eternos. Só que quando Eva peca, o pecado e a morte agora entra na humanidade. Ela dá a brecha. O pecado gera agora a morte. A consequência do pecado, Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado, a paga pelo pecado é a morte. E agora todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por isso que esses textos, eles são basilares da nossa fé. Porque nós entendemos que primeiro o pecado está em toda a humanidade. Está impregnado em nós. Nós já nascemos inclinados ao pecado. E o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus vai além e nos diz que o dom gratuito de Deus é a salvação. Não sei se você entendeu isso nessa noite, querido. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Pastor Lúcio leu sobre dons. Ele leu aqui falando em Coríntios, né? Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Ei, nem todos têm dons. A diversidade. O que é dom, pastor? Dom é talento. Dom é presente. Dom é aquilo que eu não mereci. Agora no Natal, você e eu vamos trocar presente. Então, um dom é um presente que eu não esperava. Sabe aquele parente distante que chega diante de você e fala, ó, eu trouxe para você algo, uma lembrancinha de onde eu vim. Aí ele chega lá com aquilo que você queria ganhar, com aquilo que você desejava, mas você não esperava ganhar. E ele chega lá com aquele presente lindo e coloca lá diante de você. Ó, eu trouxe para você. É um presente meu. Dom é um presente, é uma dádiva de Deus. É aquilo que eu não merecia, mas que Ele foi lá e pagou por nós e comprou e nos deu um dom, um talento, algo extraordinário que eu e você precisávamos. Por isso que a salvação é um dom de Deus, não é por merecimento meu, mas foi Ele que nos presenteou com a salvação. Amém, querido? Então, nós vemos que o homem ouviu a antiga serpente. E agora Eva pegou o fruto, deu para Adão. Nós sabemos a história, Adão comeu. E agora o pecado entrou. E agora eles desobedeceram, se esconderam de Deus. Deus vem diante deles, né, e os chama e eles estão escondidos. E Deus vai trazer agora consequências sobre os pecados. Consequência. Em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Olha o que o nosso Deus vai dizer. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E esta lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Então Eva, ela agora tem uma orientação sobre Eva. Eva, sobre a tua descendência, vai ter inimizade com a descendência do inimigo. E é a tua descendência, que é o Messias, que é o escolhido de Deus. Aqui está estabelecido o plano salvífico de Deus para a humanidade. Porque agora, naquele momento, onde tudo se achava perdido, porque o pecado nos contaminou, agora nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, merecedores de condenação. Porque o salário do pecado é a morte, não é vários pecados, querido. Nós estamos falando de um pecado. Bastou um pecado.
Porque o pecado nos separa de Deus. Deus, ele é tão limpo, tão puro, tão santo, que não pode ver o pecado. Eu tenho repetido várias vezes à igreja que Deus, né, no hebraico, quando quer falar de uma característica tão profunda, tão peculiar de alguém, a gente no português coloca em negrito para destacar aquela característica. No hebraico ele repete várias vezes. Por isso que o nosso Deus é 3 vezes santo. É santo, santo, santo. E a palavra no hebraico é kadosh, né? Diz kadosh, kadosh, kadosh. Ele é santo. E ele não pode ver o pecado. Um pecado era o suficiente para eu e você ser condenado. Um pecado. Porque o salário, a recompensa é a morte. Só que o ser humano, ele peca constantemente diante de Deus. Todos nós merecíamos perdição, mas nós sabemos que um Deus desce da glória, um Deus soberano, um Deus fiel, ele desce da sua glória e vem cumprir a profecia sobre ele. Olha o que a profecia diz, né? Gênesis 3, e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e essa lhe ferirá o calcanhar, e você ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então ele será ferido por ferir a serpente. A orientação de Deus aqui era: Jesus vai ser ferido, porque ele vai ferir a serpente. Aqui se estabelece uma promessa. O medo da mulher judia de ser estéril era justamente porque ela não ia ter condição de gerar o Messias. No Antigo Testamento, quando nós olhamos para as mulheres israelitas, judias, elas tinham um receio grande de não ter filhos, porque ela não geraria descendência para o seu marido, mas também porque ela não poderia gerar o provável Messias que viria ao mundo, porque existia uma promessa estabelecida. O Filho de Deus vai nascer e ele vai pisar a cabeça da serpente, mas ele também será ferido. Jesus foi ferido pelos nossos pecados, ele foi moído pelas nossas dores, ele foi castigado pelas nossas iniquidades. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Mas Jesus sofreu, Jesus passou um momento de guerra ali no jardim do Getsemane. Ali ele sofreu tamanhas dores psicológicas, mentais, que ele suou sangue, sofreu, foi moído pelas nossas dores, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi ferido, mas em tudo ele diz: eu venci, e vocês também vencerão. Porque eu venci. A palavra de Deus diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele vence a morte, ele ressuscita dos mortos e diz: ei, eu venci e vocês também vencerão, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o nosso Natal, ele veio a este mundo. Ele veio a este mundo. Essa é a nossa alegria, querido. O sentido do Natal é saber que o nosso Salvador veio a essa terra e morreu por nós e nos deu condição de estarmos com o Pai. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando ele estava na cruz, ele diz: tetelestai. Sabe o que é tetelestai? Está consumado. Nós já trabalhamos na Santa Ceia esse tempo, né? Está consumado, está pago, Pai. A dívida do Daniel foi paga, a dívida da irmã Clara foi paga, a dívida do pastor Lúcio está cravada na cruz. A cédula que era contrário, eu cravei, eu paguei. Agora você é inocente diante de Deus. Agora você é justificado diante de Deus. Agora eu te religuei ao Pai, porque eu sou o caminho. Jesus dizendo: eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele nos conduz ao Pai novamente, porque existia a profecia. A profecia era: ele virá e
pisará a cabeça da serpente. E ele diz, ei, eu venci, eu venci. Então Natal quer dizer que Deus encarnou. Você já parou para pensar isso, querido? Deus encarnou. Olha o que Mateus vai dizer. Mateus 1,18. Coloca para mim, por gentileza. Mateus 1,18. Presta atenção nisso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Segura aí. Presta atenção. O nascimento, Mateus agora vai narrar para os judeus o nascimento do Messias. Mas sabe como que Mateus começa? Ele começa dizendo, olha, foi dessa forma o nascimento do nosso Messias, do nosso Cristo. Estando quem? Maria. Quem era Maria? Uma menina de 14, 15 anos de idade. Como nós chamaríamos hoje, de uma pré-adolescente, chamada Maria. Uma menina que estava desposada, ou seja, ela estava separada para casar com José. Ela tinha um compromisso, uma aliança com José. Porque na cultura judaica, meu irmão, a mulher, quando ela chega nos dias de mulher, ela tem a sua primeira menstruação, ela já é considerada mulher. É uma mulher. O homem, quando ele chega aos 13 anos de idade, ele passa pelo Bat Mitzvah, é difícil, né? Bat Mitzvah, né? Bat Mitzvah. É dos 13 anos para os 14 anos, agora ele é considerado homem. Ele pode casar. Ele tem responsabilidade de homem. Dentro da cultura judaica, agora ele pode ir para as sinagogas, aprender a lei do Senhor e também ensinar na lei do Senhor. Agora ele tem responsabilidade. Quando ele chega aos 16 anos, ele vai servir o exército. Agora ele vai dar tiro. Agora ele vai aprender a ser homem. Agora ele vai aprender a cuidar da família. Dentro da cultura oriental, da cultura judaica, é dessa forma. E Maria, aquela garota, aquela menina, agora aparece um anjo. E aí, vamos ler, olha o que a palavra de Deus diz. Estando ela desposada com José, antes de ajuntar-se, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela foi gerado nela. O Espírito de Deus gerou um filho dentro de Maria. Mas segue, por gentileza. Vai o seguinte. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamá-la, intentou deixá-la secretamente. Secretamente. Natan, por gentileza, só para a gente contextualizar, que eu acho que é importante contextualizarmos. Vai o verso 17 anterior. Coloca, por gentileza, Mateus 1, 17. De sorte que todas as gerações estão em Abraão até Davi. São 14 gerações, aqui é das gerações, e a deportação para a Babilônia até Cristo, são 14 gerações. É isso mesmo. Ela começa contextualizando. Só que nos outros evangelhos, é porque Mateus aqui ele não vai se ater a essas questões. Mas nos outros evangelhos, quando o anjo aparece a Davi e fala que ela ou aparece a Maria, melhor dizendo, e fala que ela é agraciada, porque Deus achou graça diante dela, ela vai dizer, ei, para quê? Por quê? Por que eu? Deus, para que eu fui agraciado? Por que eu sou agraciado? O que eu sou bendita? Por quê? Para você ter ideia, querido, uma menina de 13 anos, cheia de sonhos, porque a palavra, dentro da cultura judaica, quando ela estava separada, eles só poderiam consumar o ato após o casamento. Tinha uma festa de 7 dias, ela ia passar por uma festa, né, ia se preparar até a chegada do noivo. Chegando o noivo agora, ela iria casar, consumar o ato do casamento, e dentro desse ato, eles passariam agora as núpcias, as bodas juntos. E sabe qual eram as bodas no contexto judaico? Quanto tempo era uma boda, as bodas no contexto judaico? Chuta aí, igreja. Quanto tempo? Uma lua de mel. Alguém chuta? Sabe quanto tempo? Um ano. Um ano de lua de mel.
Era um ano, agora, o homem não podia ir à guerra. O homem tinha que ficar em casa cuidando da sua esposa, satisfazendo as vontades da sua esposa. Meu irmão, e é fácil satisfazer vontade de mulher? Meu Deus, desafio, hein? Mas era esse contexto, no contexto judaico, na cultura judaica é assim. Então eles não vão à guerra, agora eles ficam em casa. E Maria, com certeza, sonhava, esperando esse momento com seu esposo, porque ela estava prometida a José. Só que José, no verso 19, então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José, sendo um homem correto, justo, ficou sabendo, Maria chega diante de José e fala, ó, eu estou grávida. Como assim? Imagina, querido. Qual era a pergunta que o homem faria? Com quem que você me traiu? E ela, não, eu estou grávida do Salvador, do Filho de Deus. Porque o anjo apareceu em Maria. Ei, bendita. Ei, agraciada. Ei, menina, você, no teu ventre gerará o fruto, e é do Espírito de Deus. E ela, naquele momento, ela ficou atônita. Por quê, querido? Ela ia ter que abrir mão de tudo. De todos os seus sonhos, de todos os seus projetos, para ser a filha de Deus, para ser a mulher que gerou o Deus encarnado. E ela aceita esse processo. E aí o anjo faz o seguinte, vai lá em Isabel. Vai lá em Isabel, conversa com a tua prima. A tua prima também está grávida, ela era estéril e ela está grávida. E ela chega diante de Isabel. E quando ela chega, a palavra de Deus vai dizer que dentro do ventre de Isabel o menino salta. João Batista está ali agora, saltando dentro do ventre de Isabel, de alegria. Meu irmão, não sei se era poder de Deus, unção de Deus, só sei que a palavra de Deus fala que ele salta dentro do ventre. Meu irmão, o Deus encarnado veio ao mundo e João Batista já se alegra no ventre de Isabel. Isabel fala, ei, eu não vou te chamar mais de prima não, Maria. Eu vou te chamar agora de mãe do meu Salvador. Ei, Maria, tu é agraciada, tu é a mãe do meu Salvador. E agora José tenta fugir. Mantém o texto para mim, por gentileza. E José tenta fugir secretamente. Aí vai o verso 20. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Segue, por gentileza. E dará à luz um filho,